Pacientes com fibrose pulmonar idiopática necessitam de diferentes cuidados ao longo de sua jornada. Pensando nisso, a Roche criou o programa Valer, com informações, benefícios e acolhimento para pacientes em tratamento com Esbriet, pirfenidona e seus cuidadores. Para mais informações, acesse o portal de pacientes ou entre em contato com a Roche. Assim como você, nós da GSK sabemos da individualidade de cada paciente e da importância das evidências científicas para a sua decisão sobre o melhor tratamento da DPOC. Chegou no Brasil Trelegy, a grande inovação da DPOC, desenvolvida para devolver a qualidade de vida ao seu paciente. São 3 moléculas de longa ação em um único dispositivo, em uma dose única diária. Trelegy, a revolução no tratamento da DPOC, agora no Brasil. Bom dia a todos mais uma vez, nesse sábado de manhã, dando continuidade ao nosso evento. Então, após as excelentes discussões de agora cedo, de Covid, a fibrose primeiro, a Covid, agora de asma grave, nós vamos dar seguimento, então, com essa mesa de atualização. E para essa mesa, então, eu quero farão parte dessa mesa, então, os doutores Paulo de Tarso Rocha Dalcin, professor titular de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico pneumologista, orientador do ambulatório de asma do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom dia, Dalcin, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Também estarão presentes, né, nessa mesa o Dr. Paulo José Zimmermann Teixeira, né, que é professor associado de pneumologia da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pneumologista do pavilhão Pereira Filho e coordenador da comissão de DPOC da SBPT. Bom dia, Paulo. E a doutora Fabiola Adélia Perim, que é cirurgiã torácica, formada em medicina pela Universidade de Caxias, residência em cirurgia geral, né, no Hospital Geral de Caxias, residência em cirurgia torácica na Santa Casa, titular, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e cirurgiã da equipe de cirurgia torácica e de transplante pulmonar da Santa Casa. Bom dia a todos os presentes, bom dia, Fabiola. Bom dia a todos. Então, essa é uma mesa de atualização. Então, vamos começar com o Paulo Dalcin falando de asma, depois o Paulo Teixeira falará de DPOC e a Fabiola de endoscopia. Dalcin, contigo. Bom dia, então, a todos os... Bom, eu estou iniciando o compartilhamento de tela e gostaria de dar bom dia a todos os colegas que participam desse evento virtual. Queria agradecer à Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul pelo convite e parabenizar pelo excelente evento virtual nessa tão difícil época de pandemia de Covid-19. E também reiterar um voto de gratidão e de orgulho a todos os colegas que trabalham nessa pandemia, em especial aqueles que trabalham na linha de frente. Então, o tema que me coube hoje, então, é uma atualização em asma. O plano que eu fiz foi abordar as mudanças de paradigma no tratamento da asma, principalmente de adolescentes e adultos que ocorreram entre 2019 e 2020, tentando fundamentar os principais ensaios clínicos que motivaram essa modificação. Eu deixei de fora, então, o tratamento da asma grave e do uso dos biológicos, principalmente porque, precedendo a essa atividade, a gente teve uma excelente palestras, uma excelente mesa redonda abordando o tema asma grave. E num segundo ponto, como não poderia deixar de ser, eu vou abordar, então, aspectos da asma na pandemia de Covid-19. Então, nos últimos anos, surgiram várias evidências na literatura que impactaram no paradigma de manejo da asma. As diretrizes atuais enfatizam, então, as 2 metas principais para o tratamento: melhorar o controle dos sintomas e reduzir o risco de desfechos adversos, como exacerbações, admissões, perda funcional e morte. Previamente, até alguns anos atrás,
O nosso conhecimento era de que a inalação dos broncodilatadores de curta ação, beta-2 agonistas, eram suficientes para o controle da doença naqueles indivíduos com sintomas menos do que 2 vezes na semana. Entretanto, surgiram análises, principalmente análises pós-hoc de grandes ensaios clínicos, que mostraram que mesmo pacientes com asma leve, intermitente, estavam em risco de eventos graves adversos relacionados com a asma, né, como hospitalização, atendimento à emergência, morte, até prejuízo da função pulmonar. E que o uso regular de baixa dose de corticoide inalatório reduz de maneira impactante esses eventos. Um dos estudos foi uma análise, então, pós-hoc do estudo START, que mostrou aqui uma redução com o uso da budesonida dos sintomas, mesmo em pacientes à esquerda aqui que tiveram menos do que 1 vez por semana de sintomas de asma. Junto com tudo isso, foram 2 estratégias foram sendo estudadas e progrediram na prática clínica, que foi o uso do corticoide administrado conforme o sintoma e a terapia única de manutenção e alívio no mesmo dispositivo, formoterol budesonida, né, que é a terapia SMART. Em 2019, um ensaio clínico bem robusto, né, mostrou a comparação do salbutamol, se necessário, 2 jatos conforme os sintomas, da budesonida, 200 microgramas, uma inalação por turbo-Haler, mais o salbutamol, se necessário, e a budesonida formoterol, conforme a necessidade. O que se evidenciou na parte média dessa figura foi de que os pacientes com asma leve que usavam qualquer forma de uso de corticoide, de budesonida, tinham uma menor taxa de exacerbação. E para as exacerbações graves, a terapêutica combinada do formoterol e budesonida no mesmo dispositivo teve um impacto muito grande em reduzir essas exacerbações graves. Um outro estudo importante publicado no Lancet em 2019 mostrou, então, a comparação da combinação budesonida-formoterol como tratamento de alívio comparado com a budesonida de manutenção, mais terbutalina, se necessário, sendo os desfechos o número de exacerbações graves ao ano. E esse estudo, então, mostrou que as exacerbações eram menores, menor frequência, no grupo que usou a terapêutica budesonida, formoterol associada, do que no outro grupo, principalmente também para as exacerbações graves. Concomitante, então, com esse conhecimento, outras terapêuticas foram melhor estudadas, como o uso dos LAMA, né, dos broncodilatadores antagonistas muscarínicos de longa ação, né, o tiotrópio, e a gente pode ver que revisão sistemática bem robusta do tema mostra que na porção superior de que o LAMA, quando combinado ao corticoide inalatório, ele tem um efeito favorável, um efeito positivo de melhora nas taxas de exacerbação do que quando comparado com corticoide isolado. Entretanto, o LAMA com corticoide inalatório não difere dos LABAs e corticoide inalatório, e o efeito da terapêutica tríplice, né, do LAMA, LABA e corticoide inalatório é marginal em questão de benefício em relação a LABA e corticoide inalatório. Além disso, a azitromicina cresceu, né? Tem estudos bem robustos mostrando que o uso da azitromicina em asmáticos não controlados, já em uso de corticoide inalatório em dose moderada, alta, mais LABA, ela impactou tanto na qualidade de vida quanto nas taxas de exacerbação, como mostra esse gráfico aqui. Então, com todas essas evidências, né, no início desse ano, saiu um artigo de revisão e um editorial muito forte no JAMA, né, comentando essas modificações
desse paradigma de asma, que hoje as doses baixas de corticóide inalatório são importantes nos desfechos, mesmo em indivíduos com asma muito leve, que a administração da medicação conforme o sintoma hoje é uma realidade e é útil na modificação de desfechos importantes, e que indivíduos com asma persistente moderada se beneficiam do uso do dispositivo combinado do corticóide inalatório e formoterol para manutenção e alívio. E a possibilidade de utilizar o tiotrópio como tratamento na asma, que não controla ou que o indivíduo não tem tolerância ao LABA. Também isso impactou, então, nas nossas diretrizes, né, principalmente no GINA, né, que não recomenda mais tratar os adolescentes e adultos com asma para alívio simplesmente com os broncodilatadores de curta ação isoladamente. Então, hoje, o padrão de recomendação é que adolescentes e adultos com sintomas de frequência menor do que 2 vezes ao mês, né, tenho como opção preferencial de tratamento o formoterol com baixa dose de corticóide inalatório, conforme a necessidade, e de preferência que essa administração seja feita no mesmo inalador. Fica como outra opção o corticóide inalatório sempre que for necessário utilizar o beta-2 de curta ação. Em crianças, que não é a meta hoje dessa revisão, a opção preferencial é o uso de corticóide inalatório sempre que necessário SABA. Então, essa é a nossa atual gráfico de tratamento. Na etapa 1, o corticóide inalatório e formoterol se necessário. Na etapa 2, ou baixa dose de corticóide, ou também, em casos específicos, o uso do formoterol e budesonida conforme a necessidade, e tanto na etapa 2 como na etapa 3 e 4, né, se o indivíduo estiver usando aqui na etapa 3 e 4 já o dispositivo combinado, ele pode usar tanto para manutenção como para alívio. E essa administração conforme a necessidade não é necessário para sua utilização a fenotipagem inflamatória. E as doses máximas definidas para o uso do formoterol é 72 mcg ao dia, para apresentação budesonida e formoterol, e 48 microgramas para beclometasona e formoterol. Isso se aplica tanto para o uso se necessário, como já naqueles pacientes que estão usando o dispositivo para alívio e se necessário. Também no GINA publicou uma tabela atualizando as definições de doses baixas, médias e altas. Não é uma tabela de equivalência, mas que nos ajuda a avaliar essa prescrição. Outra etapa que mudou é que, apesar desse mudança de paradigma, na tabela de controle da doença do GINA, o uso do formoterol e budesonida não é contado como forma de controle, como parâmetro de controle, e sim somente o SABA, mas isso ainda aguarda mais estudos. Outra novidade é que o Montelukast, né, recebeu uma advertência e foram identificados pelo FDA várias situações de risco de suicídio em adultos e adolescentes e de alterações comportamentais em crianças, merecendo um alerta. E a tabela para manejo dos casos de sobreposição de asma e DPOC foi simplificada, né? Aqueles indivíduos que têm um diagnóstico altamente provável de asma são manejados como asma, quando há dúvida também são manejados como asma, e aqueles definitivamente mais DPOC vão ser manejados como DPOC. A outra etapa, então, para ser comentada, é a questão da asma e a Covid-19. A primeira pergunta é se os asmáticos têm um risco maior para infecção por Covid-19. Os dados ainda são limitados. No início da pandemia, a resposta parecia
ser positiva, afirmativa, mas a maior parte dos dados veio de indivíduos hospitalizados, né, com grande dificuldade de notificação e muitos casos mal codificados nos estudos. Também há estudos mostrando que talvez haja uma diferença resposta imune na asma, né, na expressão da ACE2, ou talvez um efeito protetor dos corticoides, ou até que talvez um subgrupo de asmático tenha uma alteração da regulação da ACE2 e fica mais predisposto à infecção pelo Covid-19. Mas isso ainda não está definido, né? Alguns estudos narrativos mostram uma prevalência abaixo do esperado de indivíduos asmáticos nas coortes de Covid-19. Um estudo de coorte prospectivo maior evidenciou que no Reino Unido a prevalência de asmático era de 14%, não diferindo muito dos outros pacientes sem asma internados, né, e da prevalência de asma na população geral, que é 12%. Outra questão é se o asmático com Covid-19 tem um risco maior de pior desfecho. Também, a asma aparece menos representada na série de indivíduos hospitalizados, né, o que favoreceria um desfecho melhor, mas existe uma grande dificuldade de diferenciar os sintomas da exacerbação da asma dos sintomas respiratórios da Covid-19, né? E se cogita também um risco de crise muito grave do asmático frente à infecção viral. Evidências, né, principalmente levantada pelo CDC norte-americano, tem mostrado que algumas pessoas com asma moderada e grave estão em risco mais elevado de desfechos graves, né? E que pacientes asmáticos, principalmente aqueles muito graves, sem controle, usando corticóide oral, também tem pior desfecho, isso mostrado pelos dados do Reino Unido. Uma das maiores, só para mostrar essa dificuldade de definição, 2 estudos grandes. Um é o Open Safely, né, um estudo britânico que incluiu mais de 17 milhões de indivíduos, mostrou que a asma estava associada com maior risco de morte intra-hospitalar por Covid-19, tanto numa análise ajustada por sexo e idade, como por comorbidade, né? E que o uso de corticosteroides parecia ser, né, o maior marcador desse pior desfecho, né? Talvez o corticoide sendo um substituto aí para a gravidade da asma. Então aqui é o gráfico, né, desse estudo, mostrando aqui o risco de asma. A asma, em geral, um resultado assim, de pior desfecho quase que marginal, mas já naqueles pacientes que, usando corticóide, um resultado pior, um desfecho pior. E comparado aqui com os pacientes em geral com doença pulmonar crônica. Já outro estudo norte-americano, em Nova York, né, do Sistema de Saúde Público de Nova York, mostrou que a prevalência de asma no registro de Covid-19, né, era muito baixa, 5,4% dos pacientes e 6,8% nos pacientes sem asma, né, mostrando que não parecia haver um maior risco e também a asma não se associou com a mortalidade nessa grande coorte de mais de 11 mil pacientes. Questões do diagnóstico durante a pandemia. A gente sabe que a gente perde um pouco do padrão diagnóstico durante a pandemia, já que muitas consultas são por telemedicina, a gente perde o exame físico, os testes complementares ficaram limitados, principalmente no auge da pandemia, e isso diminuiu um pouco da acurácia do nosso diagnóstico, somado ao fato ainda que muitas infecções pelo Covid-19 desencadeiam por si broncoespasmo, simulando asma. No diagnóstico, então, há referência, né, do quadro clássico do Covid-19, da infecção, né, sugerindo mais Covid-19. Entretanto, algumas sociedades salientam que esse diagnóstico de diferenciar entre asma agudizada e Covid-19
é muito difícil, já que várias infecções virais desencadeiam a asma, e a asma, né, é muito difícil de ser diferenciado do Covid-19, já que os dois podem desencadear dispneia e até broncoespasmo. Reforçando que o manejo da asma não se modifica durante a doença, né? Tanto o uso dos biológicos como da prednisona deve ser mantido. O uso dos inaladores dosimetrados é preferencial, principalmente em nível hospitalar, para não gerar micropartículas e não contaminar o ambiente, né? E os portadores de asma muito grave, que certamente pode ter um risco maior. Então, o consenso é de que o corticoide inalatório deve ser mantido durante a doença, e o manejo, então, geral, né, o tratamento da asma deve ser mantido, inclusive os biológicos, né? Opa, desculpe aqui, pulei aqui no... Esse slide aqui é para mostrar as evidências a favor de manter os biológicos, são muitas evidências diretas, né, sugerindo que o SARS-CoV não prejudica, né, não tem um desfecho pior com os biológicos, mas não temos estudos muito robustos para decidir isso. No momento, a recomendação é manter os biológicos, já que a suspensão poderia proporcionar uma crise mais grave, ida à emergência e hospitalização. Então, como conclusão, essas evidências novas evidências têm contribuído para mudar o paradigma e definir novas estratégias para a asma, e o conhecimento sobre a Covid ainda é crescente e falta muito para a gente compreender melhor a doença. Então, agora eu deixo de compartilhar a tela. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí à Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul pelo convite, e eu vou discutir nesses 15 minutos uma atualização sobre DPOC. Vou pedir que o Júnior compartilhe a minha tela, porque tive um problema técnico, então todo o compartilhamento vai ser coordenado pelo suporte técnico aí. Pode passar o próximo slide, por favor? Esses são os meus conflitos de interesse, o próximo. Quando a gente vê e olha os números da DPOC, conforme era previsto, ela hoje é responsável, ela é a terceira causa de mortalidade no mundo inteiro. E só a gente consegue observar nesse gráfico que a China e a Índia são responsáveis por mais da metade dos casos, né? O próximo. Este slide, que foi recentemente, essa semana agora mostrado na atualização da diretriz da ALAT, mostra a prevalência de DPOC nos diferentes países da América Latina, e a gente consegue observar que o Uruguai lidera em termos de prevalência e o Peru apresenta a menor prevalência da doença. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia da magnitude do problema. O próximo. Quando a gente vai ver alguns aspectos mais atuais, a gente já sabe que a DPOC é uma doença que tem um componente bronquiolar importante, mas os estudos mais recentes, usando tomografia computadorizada, microanálises, mostram que os pacientes com enfisema pulmonar já têm uma doença bronquiolar avançada. Vocês podem observar aí na porção A da figura, então, essas análises feitas e fazendo uma comparação com a microscopia e as alterações que tem, como alterações de membrana basal, o grau de estreitamento luminal, espessamento de parede, e esses estudos mostram que 41% dos pacientes com DPOC leve, que estariam no GOLD 1, já tem destruição de bronquíolo terminal, 43% dos pacientes com DPOC moderado e 67% dos pacientes com DPOC muito grave. Próximo. Quando a gente olha as diferenças, e eu vou trazer alguns aspectos do GOLD dessa atualização de 2020, e eles comentam que foi feito um refinamento na abordagem do ABCD.
Então, na verdade, eles propõem que depois do diagnóstico confirmado, se avalie a limitação do fluxo aéreo e sempre se foque em termos de sintomas e o risco de exacerbações, e a gente acaba utilizando esse quadro para fazer a classificação dos nossos pacientes e, a partir daí, fazer o manejo. O próximo. No entanto, uma publicação agora recente do COPD-GYN, eles propõem uma nova classificação, uma nova redefinição diagnóstica, utilizando uma figura de diamante, em que se teria a exposição às alterações de imagem, sintomas e espirometria, e a partir daí o indivíduo ou não teria DPOC, ou teria um possível DPOC, um provável DPOC, e um DPOC definido baseado nas diferentes associações desses 4 componentes, conforme eles demonstram aí. Próximo. Mas o GOLD foca, em termos de manejo, em relação à redução dos sintomas e redução dos riscos de exacerbação. Próximo. E aí, o quadro, em termos da abordagem farmacológica, já no GOLD de 2009, houve uma modificação em que nós teríamos uma abordagem farmacológica inicial e depois uma abordagem de manutenção e revisão em termos de tratamento. Mas nessa abordagem inicial, a gente vê os grupos A e B do GOLD como uma proposta de utilização de um broncodilatador e as opções de um LABA ou um LAMA, e nos grupos C, a indicação mais precisa de um LAMA, porque está naquela faixa de pacientes que têm um fenótipo mais exacerbador, e o grupo D, então, a gente faria a associação de LABA-LAMA mais um corticoide inalatório, ou então ele coloca como opção um LABA mais um corticoide inalatório. Próximo. Pode passar o próximo? Isso. Então, o que nós observamos aí, né, são as alterações, ou são o manejo proposto. Depois do diagnóstico, se faz uma avaliação em termos de VF1, em termos de sintomas, usando o CAT ou o MRC, vê a história de exacerbação, tabagismo, exclui deficiência de alfa-1 antitripsina, avalia comorbidades, faz o manejo, e aqui uma coisa importante que eles chamam a atenção e a gente vai comentar em seguida, que é a educação para o automanejo, reconhecimento das exacerbações, técnicas para tentar reduzir a dispneia e um plano de ação por escrito, como fazer esses passos, a cada consulta revisar e a partir daí então fazer o ajuste tanto de terapia farmacológica quanto a terapia não farmacológica. Próximo. Nesse segmento do tratamento, a gente tem uma melhor noção em termos de como abordar, e aí, focando especificamente na dispneia, as opções de fazer o uso de um LABA ou LAMA, ou então associar os dois, né? E um aspecto que eles chamam a atenção é para quando o paciente não responde, teria como alternativa trocar essa molécula, e no grupo de pacientes exacerbadores que estão em utilização de LABA ou LAMA, se poderia fazer, então, a associação de LABA-LAMA, ou então, se o paciente não reduz as exacerbações, ou ele tem uma quantidade de eosinófilos maior do que 100, ele deveria ser utilizado, ou deveria ser associado, então, uma terapia tríplice de LABA-LAMA e corticoide inalatório. Alguns pacientes, principalmente os que eram fumantes, a azitromicina, né, e também o roflumilast, para aqueles que têm um fenótipo mais bronquítico, seriam alternativas no manejo dessas exacerbações. O próximo. Um aspecto interessante agora, e que foi recentemente publicado, é aquilo que a gente já imaginava, mas que não tinha sido ainda mostrado em termos com resultado significativo do ponto de vista estatístico,
mas os dados do IMPACT, né, agora numa análise de mortalidade, o IMPACT publicado no New England, que avaliou vilanterol, meclidinium e fluticasona, não tinha N suficiente para mostrar modificação na mortalidade, mas depois eles acrescentaram mais de 500 pacientes, reanalisaram, e o que a gente vê nesses gráficos é que houve uma maior probabilidade de morte naqueles indivíduos que estavam com terapia dupla, quando comparado com aqueles que estavam em tripla ou então que tinham o corticoide utilizados, né? O próximo. E aí a gente consegue ver nesse gráfico, então, que houve uma redução de mortalidade nos pacientes com terapia tripla que tinham risco de exacerbação. Certamente esse trabalho é um marco, porque a gente tinha conhecimento de que oxigênio terapia reduzia a mortalidade, a cirurgia redutora de volume, mas nós não tínhamos ainda até o momento um estudo robusto com 10 mil pacientes, um pouco mais, como esse, que mostrou então essa redução de mortalidade quando a utilização de terapia tripla nesse grupo de pacientes. Próximo. Por outro lado, também tem se discutido o papel do eosinófilo e do corticoide inalatório. Essa é a diretriz europeia, também recentemente publicada. O Gold já havia recomendado a utilização de um ponto de corte de eosinófilos, ali em torno de 300. Sempre é um aspecto bastante discutido, porque os trabalhos variam muito, mas essa diretriz utilizou o Grady e faz a seguinte recomendação, né, que avalia a inflamação pela contagem de eosinófilos. Então, se o indivíduo tiver mais do que 300 eosinófilos, teria uma forte recomendação para continuar o corticoide inalatório, independente do número de exacerbações. Se o indivíduo tiver menos de 300, uma recomendação condicional para retirada naqueles que não são exacerbadores, e não teria evidência disponível para discutir o potencial benefício daqueles que têm menos, né, e que têm 2 ou mais. A tendência atual é a gente manter o uso do corticoide inalatório naqueles fenótipos exacerbadores, e essa recomendação, então, de manter o corticoide inalado naqueles que teriam mais de 300 eosinófilos, independente do número de exacerbações. Próximo. Um aspecto importante são o tratamento não farmacológico. A educação ela é extremamente importante, ela melhora o conhecimento do paciente, mas não se tem evidência de que ela isoladamente altere comportamento, né? A gente sabe que essas mudanças terapêuticas em termos de modificação de tratamento é bastante complicado. Para vocês terem uma ideia, na parte de cirurgia cardíaca, o principal momento de modificar o comportamento é logo após a cirurgia cardíaca, e depois se viu que, com o passar do tempo, não se modifica. Nas outras doenças, um comportamento em termos de modificação é bastante difícil. De qualquer maneira, a estratégia de educação para automanejo, ela tem um nível de evidência B, ela deve ser implementada principalmente no sentido de prevenir e reduzir as exacerbações com internação hospitalar. A reabilitação está indicada sempre nesses pacientes que têm sintoma de dispneia, porque ela já é comprovadamente benéfica em relação a reduzir a dispneia e também reduzir o número de exacerbações. E a atividade física é um forte preditor de mortalidade, por isso que ela deve ser estimulada, porque é um aspecto fundamental para manter um bom condicionamento físico e também uma estratégia benéfica. Do ponto de vista de vacinação, a vacina anti-influenza para todos os pacientes tem sido recomendada, e a vacina antipneumocócica tem uma evidência B, mas se a gente for fazer uma análise de população de uma maneira geral, os indivíduos com mais de 65 anos se beneficiam, ou naqueles mais jovens que têm comorbidades significativas. O próximo. Uma outra alternativa importante que a gente sempre deve ter em mente é a possibilidade de intervenção broncoscópica
ou tratamento cirúrgico para redução de volume pulmonar. Naqueles enfisematosos predominantes, o GOLD coloca isso de uma maneira bem clara, cada vez com mais evidência para o benefício de tratamento redução de volume endoscópica com válvulas tanto em enfisema heterogêneo quanto o enfisema homogêneo, que tem ventilação colateral negativa. Aqueles com ventilação colateral positiva se teriam molas ou então vapor como alternativas, e também a cirurgia redutora de volume. O grande detalhe é que esses procedimentos, mola, por exemplo, para redução de volume, não é um procedimento ainda disponibilizado no Brasil, então tudo isso fica muito na dependência do que está disponível e do que não está disponível. O transplante pulmonar é uma alternativa importante, fundamental saber que, para chegar no transplante, idealmente esses pacientes devem ter sido avaliados por outras alternativas, devem ter reabilitado, e aí sim não teve a resposta esperada, avaliar a possibilidade de transplante pulmonar. Próximo. Com relação às exacerbações, o GOLD coloca a importância do diagnóstico diferencial, e aí sugere alternativas para esses diagnósticos, que eu não vou ficar detalhando um por um. O próximo. E aí coloca em relação aos manejos, o SABA ou o combinado ou não com SAMA são recomendados como broncodilatadores iniciais, e vejam que isso é evidência C. Se a gente for ver a evidência para a utilização de broncodilatador de curta, por incrível que pareça, a gente usa há anos e não tem uma evidência mais robusta. O corticoide inalatório sistêmico, ele melhora a função pulmonar, a oxigenação, né, mas não deve ser utilizada mais do que 5 a 7 dias, tanto faz endovenoso quanto via oral. Antibióticos iniciados devem ser também utilizados de 5 a 7 dias, tem um grau de evidência B, mas reduz a falha de tratamento e duração de hospitalização. Praticamente não se usa metilxantinas, e a ventilação mecânica não invasiva seria o primeiro modo de suporte ventilatório com evidência A, porque reduz mortalidade, reduz risco de intubação, reduz idas para UTI. O próximo. Mas ela estaria indicada em situações de acidose respiratória, dispneia grave e uma hipoxemia persistente dependente da suplementação de oxigênio. Com relação a isso, o próximo, eu queria chamar a atenção... Pode passar o próximo, por favor? Eu queria chamar a atenção para uma alternativa que está se difundindo cada vez mais, que é a utilização de oxigenoterapia com cânula de alto fluxo nasal, em que esse estudo e vários outros, tem um estudo de 2016 publicado no JAMA, que já mostrava a não inferioridade com relação a taxas de falência e a taxas de mortalidade em pacientes com DPOC. Uma coisa que tem sido utilizada também, como é esse estudo aí, é a utilização de cânula de alto fluxo naqueles indivíduos que foram intubados do ponto de vista invasivo e que foram estubados, e a partir daí para tentar reduzir a reintubação. Então, surge como uma alternativa, tem alguns estudos mostrando uma chance de redução de alto PIP também, semelhante ao que a ventilação não invasiva tem trazido. Então, provavelmente, nos próximos anos, isso deve ser incorporado como uma alternativa. Próximo. Indicações para ventilação invasiva, quando tem falha da não invasiva, quando o paciente é pós-parada, aspiração, incapacidade de eliminar secreções, arritmias graves, instabilidade hemodinâmica. E o próximo. Então, para concluir, o manejo atual, ele foca na dispneia e nas exacerbações. A gente sempre tem que revisar o paciente e atualizar a abordagem, né? A atividade física e a reabilitação são pontos importantes do tratamento. Uma evidência mais atual aí da redução de mortalidade com o uso da terapia tríplice, e sempre considerar a possibilidade de redução de volume endoscópico ou cirúrgico nesses pacientes com fenótipo mais enfisematoso. Um aspecto que eu não me dediquei aí, porque eu vi que ia ser amplamente discutido, era a questão da COVID, mas só para relembrar que o DPOC
tem 5 vezes mais risco de ter uma evolução ruim quando faz infecção por Covid. Então, existe uma recomendação de manter o tratamento adequado e também aumentar o distanciamento, especialmente nesse grupo, porque eles têm um risco bem maior de evoluir com complicações. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição aí para perguntas depois. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Me escutam? Sim, estamos te escutando. Bem. Bom dia a todos. Eu agradeço a organização do evento pelo convite e para falar desse assunto que faz parte da nossa rotina, que é a endoscopia respiratória. A endoscopia respiratória começou com a broncoscopia rígida, quando um esofagoscópio foi introduzido na traqueia, um paciente alemão. E em 1897, a gente tem o relato da retirada de um corpo estranho no brânquio principal direito, que era um fragmento de osso de porco, através do broncoscópio rígido. Nos Estados Unidos, na década de 60, já se produzia um telescópio e o Dr. Ikeda, em 1962, produziu o protótipo do broncoscópio flexível, que tinha algumas dificuldades de angulação de movimento e da visualização dos brônquios lobares superiores. Ele seguiu, né, no desenvolvimento desse protótipo e em 65 tínhamos o que hoje conhecemos como broncoscópio flexível. Ao longo do tempo, o ângulo da curvatura do broncoscópio conseguiu ser maior, houve uma redução do diâmetro do broncoscópio, permitindo que se chegasse mais perifericamente no parênquima pulmonar, melhora progressiva da iluminação e do canal de trabalho. Na década de 80, a broncoscopia já passou a ser parte da rotina da pneumologia e da cirurgia torácica, e outras tecnologias foram sendo agregadas, como o laser, mais adiante a criobiópsia e outras ferramentas possíveis de serem utilizadas através do canal de trabalho da broncoscopia. Em 1987, um passo importante foi o desenvolvimento do videobroncoscópio, e a partir daí todo o desenvolvimento tecnológico das telas passou a ser agregado também à endoscopia. Aqui uma lista grande das possibilidades de diagnóstico e de terapêutica que o broncoscópio viabiliza para que a gente possa melhorar o tratamento dos nossos pacientes. O Dr. Paulo falou há pouco tempo sobre a possibilidade do tratamento endoscópico do DPOC, e a seleção desses casos é importante para que a gente tenha o melhor resultado, e existe um grupo que se beneficia com a colocação de válvulas e de coils para ventilar áreas que alçaponam ar nesses pacientes. A termoablação é uma outra possibilidade terapêutica, que se baseia na modificação da estrutura da parede do brônquio para tratar os casos de asma com dificuldade de controle com medicações. O broncoscópio também permite uma avaliação dinâmica das vias aéreas, que não é alcançada com tamanha precisão com exames de imagem. Além da avaliação funcional das vias aéreas, a broncoscopia permite que a gente diferencie as diferentes estenoses benignas ou malignas, que se faça o diagnóstico histológico a partir da biópsia, e a simples inspeção nos permite estabelecer com precisão tais diagnósticos. Quanto às terapêuticas, essas estenoses benignas podem ser ressecadas com laser ou com balões de dilatação,
pela mesma via que faz o diagnóstico. Outras possibilidades são os mais diferentes tipos de próteses, expansivas, siliconadas, revestidas, metálicas. E aqui a gente tem o exemplo de uma prótese traqueal em um paciente que tem uma fístula traqueosofágica, e essa resolução temporária para que se possa estabelecer o tratamento definitivo para essa doença. Aqui embaixo, um desenho esquemático mostrando a remoção de um corpo estranho por endoscopia flexível, através do uso de um catéter de Fogarty, onde a gente consegue pescar esse corpo estranho e removê-lo da árvore brônquica do paciente. Utilizado desde a década de 60, o CryoProbe foi melhorado a partir dos anos 2000 e passou a ter uma estrutura que permitia o seu uso através do canal de trabalho do broncoscópio, e o seu leque de opções de utilidade aumentou com essa possibilidade. Aqui a gente tem a imagem do probe que baixa a temperatura em volta da sua extremidade, congelando o tecido vizinho e permitindo a remoção desse tecido, seja para biópsia de parênquima, e ele passou a ser muito utilizado em doença intersticial, ou seja, na remoção de lesões, na tunelização da traqueia e de brônquios principais. Eu não vejo as letras desse artigo, mas ele mostra a utilização da criobiópsia na doença intersticial, chegando a um resultado diagnóstico perto de 80%, aqui aparecendo. E colocando a criobiópsia num caminho intermediário entre a biópsia transbrônquica e a biópsia pulmonar por vídeo ou a céu aberto, tanto no rendimento diagnóstico, quanto na morbidade, na mortalidade que todos esses procedimentos podem causar nos pacientes com doença intersticial. E essas imagens mostram a tunelização da via aérea a partir da criobiópsia de uma neoplasia. Se de um lado a gente pode remover tecidos com frio, o aquecimento também pode causar destruição tecidual, e a radiofrequência possibilita esse tipo de terapia através da broncoscopia. Sua indicação se restringe a pacientes que não têm condições clínicas para serem submetidos à cirurgia, para o tratamento de oligometástases ou de neoplasias primárias no pulmão, mais periféricas. Frequência, mostrando uma melhora das lesões com mais de 3 centímetros de diâmetro, com uma diferença significativa entre as duas, favorecendo a radioablação quando comparada à criobiópsia. Aqui a gente tem os gráficos mostrando as diferentes sobrevidas, e aqui uma imagem onde um crioprobe é introduzido na lesão no lobo inferior esquerdo, o paciente está de bruços. A imagem central mostra durante a ressecção, a destruição tecidual pelo frio, e aqui embaixo o controle em 6 meses dessa lesão da crioablação. Outra possibilidade que a broncoscopia nos dá é a biópsia transbrônquica por agulha. Ela permite diagnóstico de lesões, diferenciação entre lesões benignas e malignas, e tem uma função específica no estadiamento do carcinoma brônquico. Possibilita avaliação citológica do material, tem seu rendimento diretamente relacionado com o tamanho das lesões, sendo melhor em linfonodos cujo menor diâmetro seja maior que 2 centímetros. Tem relação específica com a anatomia e em que posição esses linfonodos ou
ou tumores estão localizados, favorecendo as posições para traquear direita e subcarinal. Depende da habilidade e da experiência de quem está fazendo esse exame e deve ser associado com outras formas de coleta de material para estudo citológico. A grande evolução na década de 90 foi a associação da ultrassonografia ao endoscópio. Essa associação saiu do laboratório para confirmação do seu uso clínico, inicialmente com um transdutor radial e mais adiante com um transdutor convexo acoplado ao endoscópio, e aqui a gente tem a imagem à esquerda de como se visualiza a imagem do transdutor ultrassonográfico radial e à direita a ultrassom convexo. A associação do ultrassom com a biópsia transbrônquica por agulha proporcionou uma melhora do rendimento diagnóstico dessa técnica, tamanha que, nesse trabalho, eles avaliaram a utilidade do EBUS e da biópsia transbrônquica para diagnóstico de linfoma. Eles tiveram inicialmente um rendimento diagnóstico de 24%, que pode ser considerado baixo, e foi baixo pelo material inadequado a partir dessas funções, para imunofenotipagem e citometria de fluxo. Eles fizeram novamente o EBUS nesses pacientes e chegaram a um rendimento perto de 80%. E essa alternativa deve ser ponderada em pacientes que clinicamente têm alguma restrição a procedimentos cirúrgicos ou biópsias que podem estar associadas com maior morbidade. A anatomia da árvore brônquica nos favorece a utilização dela como um caminho para que a gente possa biopsiar os linfonodos, especificamente no estadiamento do carcinoma brônquico. E o Dr. Yasufuku foi o pioneiro e desenvolveu a técnica do EBUS para esse tipo de estadiamento, para essas biópsias. Ele conseguiu resultados excelentes com a biópsia dos linfonodos mediastinais através do EBUS, com resultados superponíveis aos da mediastinoscopia. E os protocolos de estadiamento do carcinoma brônquico atualmente incluem o EBUS e o EUS, que é a endoscopia digestiva associada à ecografia para a biópsia desses linfonodos mediastinais, mas mantém a mediastinoscopia como parte desse processo de estadiamento quando a biópsia por EBUS for negativa. E a radiologia se uniu à endoscopia, trazendo a broncoscopia por navegação virtual. Isso surgiu como uma necessidade, pois o rendimento diagnóstico era muito variável e a busca de maior confiabilidade do método trouxe a navegação virtual para a endoscopia. Ela, na verdade, cria um caminho do brônquio mais distal, onde o endoscópio consegue chegar, até a lesão que a gente pretende biopsiar. E esse caminho pode ser feito através da radioscopia, da fluoroscopia, ou tomografia e, mais recentemente, o PET. O Dr. Yasufuku fez uma publicação mostrando que o rendimento diagnóstico era maior das funções de lesões periféricas pulmonares quando se associava à navegação virtual. E esse trabalho mostra que o melhor rendimento é quando se associa o EBUS com a navegação virtual para o diagnóstico dessas lesões mais periféricas. E a tecnologia segue e chegamos na era da robótica. Em 2018, o Dr. Ruja Solano
publicou esse artigo no Jornal de Broncologia Intervencionista. Ele propunha, como papel da robótica, uma possibilidade de enfrentamento das limitações da biópsia transbrônquica para esse diagnóstico dessas lesões periféricas. Ele quis avaliar as taxas de complicações e a viabilidade do uso da robótica para o diagnóstico dessas lesões. De 17 pacientes, 15 foram elegíveis para esse artigo. Ele considerou como pontos positivos da robótica a visualização contínua das lesões periféricas e do broncoscópio durante a realização do exame, um controle preciso do instrumento, uma amplitude grande da movimentação do broncoscópio e a possibilidade de fixar o broncoscópio nessa posição quando é feita a coleta da amostra tecidual. Um treinamento relativamente curto, de 6 horas em manequim e 6 horas em animais. E em um dos 15 casos, ele precisou retirar o broncoscópio para limpeza do aparelho e reintrodução. Ele também salienta a redução do tempo, que o tempo máximo de realização dos primeiros casos chegou a perto de 40 minutos, e nos últimos casos já estava em torno de 20 minutos o tempo máximo para a realização do exame. E aqui imagens que a robótica pode nos proporcionar durante a realização do exame com a marcação-alvo da lesão que deve ser biopsiada e a visualização simultânea do broncoscópio. As conclusões que os benefícios são da visualização contínua durante a realização do exame, uma melhora no controle do aparelho e um procedimento cirúrgico, ele não teve complicações significativas. Esse outro estudo, publicado neste ano, de 2020, compara as duas plataformas de robótica existentes para broncoscopia. Eles confirmam a mesma impressão do Dr. Solano, onde há uma precisão maior nas manobras do broncoscópio. Também tem uma estabilidade maior durante a realização da biópsia, da punção, um potencial de melhora no rendimento diagnóstico das amostras e também um potencial de melhora no desempenho do tratamento das lesões de pacientes não operáveis. Aqui as duas plataformas disponíveis, que é a Demona e a Ion, suas características que são parecidas, alguns detalhes diferentes, e a conclusão de que esse é um passo adiante na melhora do desempenho diagnóstico das nossas punções e do tratamento de lesões periféricas pulmonares. Essas são as imagens que esses aparelhos nos proporcionam. E a conclusão de todas essas ferramentas diagnósticas que a gente deve ter uma compreensão das possibilidades que elas nos trazem e das suas limitações, e da possibilidade também de associar essas diferentes ferramentas para a gente dar um melhor rendimento diagnóstico com a menor morbidade aos nossos pacientes. Agora eu vou descompartilhar minha tela. Obrigada. Então, obrigado, Fabiola. Obrigado. Pode botar os outros da mesa, se estiverem aí. Quero agradecer, então, as excelentes apresentações, Paulo Dalcin, Paulo Teixeira, Fabiola. Em virtude do cumprimento rigoroso do nosso tempo, eu vou encerrar, né, essa sessão, não vai haver tempo para discussão. E vou chamar já, né, o doutor Spencer Marco Antônio Camargo, que vai moderar a próxima mesa.
Obrigado aos presentes agora, e podemos chamar o Spencer. Bom dia para todos. Obrigado.